Fala turma, beleza? Bom demais ou não? Galera, é o seguinte, trazendo aqui um passo a passo desse taper fade que ficou maravilhoso, passo a passo muito simples e bem prático para você fazer no seu dia a dia e conseguir trazer um bom resultado. Bora lá? Turma, é o seguinte, vamos começar aqui então. Começando com a máquina na zero, fazendo um movimento mais em C, vocês podem reparar que eu puxo o final do movimento da máquina para fora, tá ok? Na sequência eu vou vir com o pente 3 baixo, removendo um pouco desse excesso da parte temporal, tá? Esse cliente ele pediu para não diminuir o volume, né, e o comprimento das laterais, então a gente vai trabalhar mais na região temporal e mais na região da nuca. Uma dica muito importante para fazer esse taper fade, pessoal, estou criando essa estrutura, né, com pente 1,5 alto, na sequência pente 1,5 baixo. Eu tenho que tomar muito cuidado para mim não exceder, né, não subir muito esse pente 1,5. Ou seja, na parte da orelha ali, ó, não posso tirar muito, senão eu vou tirar aquele aspecto de taper fade, tá bom? Então a gente tem que ter um limite ali para tomar cuidado para não passar para de trás da orelha. Galera, feito isso então, pente 1,5 alto, pente 1,5 baixo. Na sequência eu vou trabalhar com pente meio alto, tá ok? Então a gente vai encostar o pente meio alto até o pente meio baixo com o movimento mais reto, né? Quando eu passo o movimento mais reto, eu conecto um número mais baixo com o número mais alto, né? Evitando de criar degrau, tá ok? Tô vindo ali com o pente meio baixo agora, só em cima da linha da zero, né? Então tô apagando essa linha da zero só com o pente meio baixo, tá ok? E tô usando o intermediário agora para conectar o pente meio baixo com o pente meio alto, tá ok? E eu vou intercalando, vocês podem perceber que à medida que eu vou sombreando esse degradê, né, eu vou vendo as necessidades. Galera, agora com a zero intermediário eu vou trabalhar só com a quina da máquina, né, em cima da linha da zero, tá ok? Agora eu vou usar ela intermediária um pouco mais alto e vou trabalhar com a máquina mais deitada em relação à pele, né? Ela faz como se fosse um polimento quando a gente inverte a máquina assim na diagonal e trabalha mais com a quina dela, como se fosse um polimento. E para marcar esse pezinho agora vai ser sem novidade. Vamos trabalhar aqui com a quina da Detailer. Toda vez que eu quero trazer uma linha curva, eu trabalho só com a quina, tá bom? Gosto muito da Detailer, pessoal, porque ela tem uma precisão absurda, né? Então quando você quer fazer um acabamento, quando você quer fazer algum tipo de freestyle, você consegue ter bastante precisão, uma linha bem reta também. Agora eu vou dar uma leve limpadinha ali atrás da orelha e depois eu termino de fazer esse contorno. Então esse degradê tá sem polimento e sem encaixe ainda, tá? Vamos trabalhar aqui nessa região do volume desse cabelo. Então a gente vai trabalhar com o pente 2 de cima para baixo, só para melhorar esse empilhamento dos fios, né? Tirar aquele frizz, tirar qualquer tipo de excesso que não esteja de acordo com o volume necessário da lateral. Gente, como esse cabelo aqui não gerou degrau, vou trabalhar só com o pente corrido, com a tesoura dentada, trabalhando mais na sombra e no volume. Então a gente vai trabalhar com os detalhes mínimos. Vocês podem perceber também que eu tô com um pente mais fino, né, para mim conseguir alcançar algumas extremidades ali que talvez o pente maior não alcançaria. Galera, na parte de trás não vai ser diferente, então eu fiz uma linha da zero ali, uma linha base da zero, criei uma referência no pente 1,5 alto, pente 1,5 baixo, agora a gente vai só apagando, né, e fazendo essa transição. Então eu tô com o meu pente meio alto, encostando até onde eu passei o pente 1,5, tá ok? Então passo ele no movimento mais reto mesmo para não gerar nenhum tipo de degrau. Pessoal, e com muita agilidade já passo para o pente meio baixo e vou trabalhando mais em cima da linha da zero, né? Então eu trabalho com um movimento mais curto, um movimento reto, mas um movimento mais curto, tá ok? Na sequência eu uso o pente meio intermediário, né? E vou conectando pente meio baixo com pente meio alto, assim como a gente fez na parte temporal. Vocês podem perceber também que eu não uso a zero alta, né? Porque o pente meio baixo ele meio que substitui a máquina zero alta, então com essa técnica aqui eu saio muito satisfeito, né, e acabo tendo mais facilidade e agilidade no meu dia a dia. Podem perceber também, galera, que em poucos minutos, né, a gente consegue finalizar a parte de trás, a gente consegue adiantar bastante a parte de trás. Nesse caso, não sei se vocês perceberam aí,
mas essa nuca, né, ela é um pouco regular porque ela tem essa parte mais funda do meio. Então você tem que trabalhar um pouco mais os ângulos da máquina, né, até mesmo a parte de polimento. Então acaba demorando um pouquinho mais por conta dessas diferenças, mas você tendo uma técnica boa, você tendo uma técnica eficiente, não é um problema. Galera, com a zero agora, ó, vocês vão observar muito bem o movimento que eu estou usando. Vou usar um movimento mais curto, né? Eu vou trabalhar com a ponta da máquina, né? Então, a gente costuma falar no nosso curso Day Cut que a gente trabalha só com a quininha da máquina mesmo, com os três últimos dentes ali da máquina, para tirar essa marcação da zero. Por isso que é importante quando vocês forem criar as marcações, né? Seja da zero, seja da 1, qualquer tipo de marcação que vocês forem criar, vocês criem no movimento em C para criar uma marcação mais leve. Tá ok? Aí quando vocês forem tirar a marcação com o pente intermediário, ela sai muito mais fácil. Galera, vamos fazer essa conexão aqui então. Então, como não gerou degrau, né, para esse cabelo, a gente vai vir direto com a tesoura dentada, né, só trabalhando volume e sombra. Quando tem um degrau, pessoal, né, um degrau muito grande, uma diferença muito grande, aí sim é necessário que a gente quebre com a máquina ou com a própria tesoura de corte, tá ok? Nesse caso aqui não vai ser necessário, porque ele não teve degrau, só sombra e volume. Agora vamos usar de novo o pente fino para trabalhar de forma minuciosa em cima de cada detalhe. Galera, e antes que vocês me perguntem, essa é uma tesoura Tondeu, uma tesoura desbaste Tondeu Primo, tá? Curto muito ela porque ela tira uma porcentagem mínima, então quando você vai fazer um tipo de polimento, um tipo de encaixe, você consegue ter um resultado bem bacana, né? Sem ter risco de ferir o degradê que você fez ou a conexão que você for criar. Agora a gente vai terminar de definir esse acabamento da lateral. Então, com a minha detailer, eu vou deixar essa linha um pouco mais forte, um pouco mais acesa. Eu priorizo muito isso, galera, nos meus atendimentos, nos meus cortes de cabelo. Eu gosto de ter um acabamento muito bem marcado, gosto de ter um fade muito bem polido, gosto de ter uma finalização muito bem feita também. Acredito que essas coisas são as que tornam o seu trabalho diferente dos outros. Muita gente abre mão de fazer um pezinho na lâmina, né? Abre mão de fazer um pezinho marcado, abre mão de fazer um polimento no degradê, mas isso que torna o seu trabalho diferente dos outros, tá bom? Então uma dica que eu falo para vocês, que eu falo para os meus alunos também, é que vocês caprichem, né, nos mínimos detalhes. E agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse resultado. Eu peço para que, se você curtiu, comente aqui para dar uma motivada, para me inspirar a fazer mais vídeos e ajudar mais pessoas. Tamo junto, até uma próxima.